Olá, amantes da culinária! Se você busca o bolo de cenoura perfeito, chegou ao lugar certo. Este é o bolo que desmancha na boca, com aquela cor vibrante e o sabor inconfundível. Prepare-se para anotar todos os detalhes, porque hoje o caldeirão de gostosuras vai revelar o segredo para uma massa incrivelmente fofinha e úmida. Vamos começar. O primeiro passo é preparar o seu forno. Pré-aqueça-o a 180 graus Celsius. Enquanto ele atinge a temperatura ideal, vamos untar e enfarinhar a nossa forma. Recomendo uma forma redonda de 24 centímetros de diâmetro com furo central. Mas uma retangular também funciona muito bem. Lembre-se, o preparo visual na cozinha é tão importante quanto o sabor. O segredo de um bom bolo de cenoura começa no liquidificador. É lá que transformamos a cenoura em um líquido saboroso, que vai dar a umidade e a cor à nossa massa. No copo do liquidificador, adicione os 4 ovos inteiros e a xícara de óleo vegetal. É fundamental que os ovos estejam em temperatura ambiente para que se misturem melhor aos outros ingredientes, garantindo uma massa mais homogênea. Agora, entra a estrela da nossa receita: as cenouras. Descasque e pique as 3 xícaras de cenoura em pedaços menores. Isso facilita muito na hora de bater e garante que não fiquem pedacinhos duros na massa. Adicione a cenoura picada ao liquidificador. Agora, vamos bater essa mistura muito bem. O processo deve levar pelo menos 3 a 4 minutos, ou até que você não veja mais nenhum pedaço visível de cenoura. A textura deve ser completamente líquida e homogênea. Esse é o primeiro truque de retenção. A batida longa da cenoura com o óleo e os ovos emulsifica a mistura, liberando mais sabor e evitando que a massa fique pesada. Com a mistura líquida pronta, transfira menos A para uma tigela grande. É hora de incorporar os ingredientes secos, mas com uma técnica especial. Em uma tigela separada, peneire as 2 xícaras de açúcar, as 2 xícaras de farinha de trigo, a pitada de sal e a colher de sopa de fermento químico. Peneirar é o segundo truque de retenção e é crucial, especialmente para o bolo de cenoura. A farinha de trigo, quando peneirada, incorpora ar, o que ajuda o fermento a agir de maneira mais eficiente. Isso garante a leveza e a fofura que tanto buscamos na nossa massa. Se você não peneirar, corre o risco de a massa solar e ficar pesada. Adicione os ingredientes secos peneirados à mistura líquida. Em etapas, misture delicadamente com um fouet ou uma espátula. Não use a batedeira nesta fase. A batedeira desenvolve o glúten da farinha, o que pode deixar o bolo mais denso e borrachudo. A mistura deve ser rápida, apenas o suficiente para incorporar a farinha. Se misturar demais, o seu bolo pode ficar seco e pesado. Lembre-se, estamos buscando a massa aerada e úmida característica deste clássico. Despeje a massa na forma untada e enfarinhada. A nossa massa está linda, com uma cor laranja vibrante. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos. O tempo pode variar de acordo com o seu forno, então fique de olho. Para ter certeza de que o bolo está assado, faça o teste do palito. Insira um palito no centro. Se sair limpo, o bolo está pronto. Enquanto o bolo assa e perfuma a cozinha, vamos preparar a cobertura de brigadeiro cremosa. Para o brigadeiro, o segredo é o ponto. Queremos uma cobertura cremosa que escorra, mas não seja rala, e que não forme aquela casquinha dura que trinca ao cortar o bolo. Em uma panela, em fogo médio, adicione a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem até dissolver o chocolate. Cozinhe, mexendo sempre, até que a mistura comece a desgrudar levemente do fundo da panela, mas ainda esteja mole. Esse é o ponto de bico. Quando o brigadeiro cai da colher em blocos macios, retire do fogo e acrescente o creme de leite. O creme de leite é o ingrediente-chave para a cremosidade e para evitar que a cobertura endureça demais. Incorpore completamente fora do fogo. A sua cobertura deve estar brilhante e com uma textura aveludada,
perfeitamente cremosa. Mantenha essa cobertura reservada. Retire o bolo do forno e deixe-o amornar por cerca de 10 minutos. Na forma, desenforme com cuidado em um prato de servir. Se você usou uma forma com furo central, você pode despejar a cobertura no buraco e deixá-la escorrer pelas laterais, criando um efeito visual lindo. Se usou uma forma retangular, espalhe a cobertura de maneira uniforme com uma espátula. O bolo de cenoura é delicioso servido ainda morno, quando a cobertura está líquida e aveludada. Sugestão de variação: se você não gosta de chocolate, pode fazer uma cobertura simples de limão-suco de um limão com uma xícara de açúcar de confeiteiro, ou até mesmo uma deliciosa Cream Cheese Frosting. Para quem quer uma versão mais saudável, a variação fitness é trocar a farinha de trigo por farinha de aveia, o açúcar refinado por açúcar mascavo e o óleo por azeite de oliva, suave ou óleo de coco. Dicas de conservação: este bolo pode ser guardado em um recipiente hermético por até 3 dias em temperatura ambiente. Se estiver muito quente, guarde na geladeira, mas retire 1 hora antes de servir para recuperar a umidade. Um detalhe que eleva a experiência de saborear este bolo de cenoura é a temperatura de serviço. Quando o bolo está levemente morno, o contraste com a cobertura de brigadeiro, que ainda está macia, é simplesmente divino. Sugiro servi-lo com uma xícara de café fresquinho, passado na hora. O amargor suave do café harmoniza perfeitamente com a doçura da cenoura e do chocolate, transformando um simples lanche em um momento de puro conforto. Lembre-se, cozinhar é sobre criar memórias, e este bolo é o convite perfeito para uma pausa deliciosa e reconfortante no seu dia. E aí tá, o nosso bolo de cenoura com brigadeiro cremoso, um verdadeiro banquete para os olhos e para o paladar. O aroma na cozinha é irresistível. Espero que você faça essa receita em casa e compartilhe conosco o seu resultado. Foi um prazer cozinhar com você hoje. Até logo, no Caldeirão de Gostosuras.